Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, que hoje, num dia muito tumultuado, em que o governo quase põe a perder a reforma da Previdência, por causa da declaração do senador Romero Jucá, líder do governo e presidente do PMDB, que disse que fica tudo para 2018. Agora, a minha aposta é que se ficar para o ano que vem, vai ser mais difícil ainda, porque os deputados já começou a embolar ali essa reforma da Previdência com a questão da eleição do ano que vem, e isso pode ser um problema para o governo. Mas o presidente Michel Temer não desistiu. Amanhã tem uma reunião entre ele, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e os três juntos vão tentar chegar a uma solução para esse tema que o Brasil espera um desfecho. E para discutir melhor o projeto, está aqui conosco hoje o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Muito boa noite, secretário, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite para vocês e para todos os telespectadores. E mais um Frente a Frente, né, Zé Maria, nesse dia tumultuadíssimo em que a reforma da Previdência voltou puxou e agora parece que voltou de novo, né? Pois é, puxou para lá, puxou para cá, ainda não há uma definição. E dia também de operação da Polícia Federal na Câmara dos Deputados. Já foi protocolar. Na primeira operação houve ali um desentendimento com os policiais legislativos, mas hoje não. Todo mundo já sabia o que fazer. E os policiais foram nos gabinetes dos deputados, Carlos Gaguin, do Podemos, de Tocantins, e da deputada Dulce Miranda, que é a primeira-dama de Tocantins, ela é do PMDB. E lá os policiais federais recolheram agendas, celulares e computadores. A investigação é da Operação Ápia, a sexta operação. É uma investigação pesada e de 850 milhões de reais em desvios. É isso mesmo, quase 1 bilhão de reais. É a Operação Lava Jato soltando aí vários filhotes, né? Que essa operação foi iniciada através de uma delação da Lava Jato. Mas a nossa conversa de hoje aqui será exatamente sobre Previdência e com especialista. Olha, o Marcelo Caetano é um economista, iniciou no IPEA em 1997 e sempre discutiu a Previdência Social. E é a autoridade do governo falando em nome da Previdência e que vem, né, secretário, nesta pauta longa, né, um assunto que está demorando demais, está sendo debatido demais. Isso é bom ou atrapalha esse tempo longo de debate? Eu acredito que o tempo longo de debate faça parte do processo democrático que a gente vive. Então, de fato, há um ano, no início de dezembro de 2016, o Executivo encaminhou uma proposta de emenda constitucional para a reforma da Previdência e está em discussão. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão Especial, mas veja, o debate previdenciário em qualquer país do mundo é um debate complexo. Então, leva tempo. E faz parte, porque tem um tempo de debate juntamente à sociedade da proposta da reforma da Previdência. Eu jurava que a reforma trabalhista era muito mais problemática e muito mais difícil de ser aprovada no Congresso Nacional. E a reforma trabalhista foi aprovada e a Previdência ficou para trás, né? Tem uma questão que é importante se colocar, porque para mudar a legislação trabalhista, basta mudar para um projeto de lei. É infraconstitucional. É infraconstitucional. Então, o quórum é menor. Já uma reforma da Previdência, muitas das regras previdenciárias são definidas por Constituição. Então, para fazer uma reforma da Previdência, se necessita de uma emenda constitucional, enquanto a reforma trabalhista, um projeto de lei. Então, legislativamente falando, é um processo mais simplificado a reforma trabalhista comparativamente à reforma da Previdência. Agora, secretário, o senhor esteve hoje lá na Câmara. O senhor considera que ainda dá para votar esse ano? O senhor ainda tem alguma esperança, depois de toda essa declaração hoje, Romero Jucá, quer dizer, líder do governo no Senado, presidente do PMDB, o partido do presidente Michel Temer, como é que fica, no momento que ele diz que fica tudo para 2018, a Câmara ainda tem condições de tentar votar, ou o senhor acha que aqueles deputados que já estavam ali meio resistentes à reforma, eles agora têm a desculpa perfeita para ir embora e só tratar desse assunto depois do carnaval, ou melhor, depois do recesso parlamentar? Bem, a gente reconhece que o senador Romero Jucá é uma liderança muito importante, mas de todo jeito a definição do calendário da reforma da Previdência vai ser melhor definido amanhã, nessa quinta-feira, por meio de uma reunião que haverá com o presidente da República, Michel Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Então, esse calendário fica definido mais amanhã,
e não hoje. De qualquer forma, tem a leitura do projeto amanhã no plenário da Câmara. Isso está mantido. É importante colocar, houve uma emenda aglutinativa que será apresentada amanhã, e é importante colocar que essa emenda aglutinativa, essa alteração na reforma da Previdência, ela foi muito benéfica para a população mais carente. Então, a reforma da Previdência, da forma como está agora, ela não afeta, por exemplo, os trabalhadores rurais. Os segurados especiais são essas pessoas que trabalham no campo de renda mais baixa. Também não afeta os benefícios de prestação continuada, que algumas pessoas conhecem como PPC, outras como LOAS, que é voltada para a população mais carente, seja do campo, da cidade, ou seja idoso ou deficiente. E também o tempo mínimo de contribuição permanece nos 15 anos. Também o piso previdenciário permanece salário mínimo. Então, veja, houve alterações comparativamente à proposta original, mas essas alterações que ocorreram, elas voltaram para o benefício da população mais carente. Então, houve uma redução da economia total, potencial da reforma, da proposta original para até a emenda aglutinativa, mas foi toda ela voltada para a população mais carente. Pois é uma chance aí de tirar dúvidas, né? Com a maior autoridade do governo para falar em reforma da Previdência. E você pode e deve participar aqui do Frente a Frente, através do WhatsApp 17 9964 7 3337. Eu vou repetir, 17, né, o código, 9964 7 3337. Mande a sua pergunta aqui. Secretário, é preciso essa pergunta inicial. O Brasil tem mesmo que fazer uma reforma da Previdência? Com certeza que a reforma da Previdência é necessária, não somente é necessária, como ela é urgente. Por que isso? Primeiro, a gente já tem um déficit previdenciário que é muito elevado. Quer dizer, as contas oficiais indicam que o déficit no INSS, no ano passado, fechou em 150 bilhões de reais. Esse ano deve fechar até um pouco mais de 180 bilhões de reais, ou seja, o déficit é muito elevado e ele vai crescendo muito rapidamente de um ano para o outro. Então, só do ano passado para esse ano são 30 bilhões a mais de déficit. Mesmo aquelas entidades que tinham uma contabilidade ali meio diferente, né, que não bate com a contabilidade oficial, que afirmavam que não havia déficit, nesse ano agora de 2016, elas já afirmam que a Seguridade Social, como um todo, apresentou um déficit de 56 bilhões de reais. Então, mesmo quem apresentava contabilidade alternativa, que não bate com o que o Tribunal de Contas da União corrobora, com o que o governo corrobora, já mostra que tem um déficit agora de 56 bilhões de reais. Foi o senhor que disse que entrar num debate sobre reforma da Previdência e discutir déficit seria a mesma coisa de entrar num congresso de física e discutir a lei da gravidade? Foi o ministro Diogo que discutiu isso. Mas, enfim, na comissão ontem, né? Então, não há dúvidas? Não, que a existência do déficit, eu acho que hoje, mesmo quem apresentava contabilidades alternativas, que inflavam resultados, já mostram a existência de um déficit. Agora, veja, não é só uma questão de presente, quer dizer, já tem um déficit, mesmo na contabilidade criativa, tá? Mas, veja, e para o futuro? Só vai aumentar. Porque o Brasil passa por um processo demográfico, de envelhecimento populacional que é muito acelerado. A gente hoje tem uma proporção mais ou menos de 11 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Daqui a 4 décadas, mais ou menos, vão ser 44 idosos para cada 100 pessoas em idade ativa. Então, veja, é um envelhecimento muito acentuado, é muito mais rápido o envelhecimento populacional brasileiro comparativamente ao que se passou com países europeus. De modo que, lá para a década de 50, 60, o Brasil vai ter uma pirâmide demográfica muito parecida com a pirâmide demográfica europeia do futuro. Então, veja, a gente já parte de um ponto inicial em que o rombo das contas públicas é alto e o processo de envelhecimento populacional, como Previdência, né, paga para idoso e recebe paga o benefício para o idoso e paga contribuição quem está em idade ativa, a gente está num momento em que vai ter cada vez mais idoso, cada vez mais gente para receber o benefício, cada vez menos gente para contribuir. Para sustentar o sistema. Então, já parte de um ponto de partida com um déficit muito elevado que só tende a crescer com o passar do tempo. Nós temos aqui uma pergunta de André Gonçalves, lá de Jaguarari, Bahia. Muito boa noite, obrigada pela sua participação. Ele quer saber, gostaria de saber quais as providências estão sendo tomadas quanto aos sonegadores bilionários da Previdência e se a cobrança desses valores já não saldam a maior parte do suposto rombo.
Sim, há sim um processo de cobrança de dívida ativa da Previdência, então isso é importante se ressaltar. Existe a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que faz esse trabalho. Agora, é muito importante realçar o seguinte, existe uma dívida ativa da Previdência, existe sim, mas a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Muitos desses grandes devedores são empresas já falidas. Então, por exemplo, tinham grandes companhias aéreas que já há 10 anos ninguém mais pega um avião com elas, né? Redes de televisão que existiam, que não existem mais, bancos que existiam, que já faliram. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, porque de repente tem uma dívida ativa que existe lá, mas já Quer dizer, uma a empresa dívida que já existe, falida. mas não é recebível. Exatamente. Então isso tem que tomar um cuidado grande com isso, tem que tomar muito cuidado ao analisar esses números. Outro aspecto que é importante, começando com um linguajar um pouco mais técnico e depois indo mais para o popular. O problema da Previdência em economia é o que a gente chama, é um problema de fluxo, não é de estoque. O que eu quero dizer com isso? Comparativamente a uma família, tá? Se você tem uma família que todo mês gasta R$2.000 a mais do que ganha, se o dinheiro que sai fica muito maior que o dinheiro que entra, vamos supor R$2.000, se ela tem R$5.000 guardado na poupança, não vai adiantar, entendeu? Porque 2 meses e meio aquele dinheiro vai acabar. Então, com a Previdência acontece a mesma coisa. Se a gente pegar toda a dívida ativa da Previdência, não paga nem um ano de benefício. Então, veja, se eu tenho uma conta que está em buraco, que o dinheiro que sai todo mês é muito maior que o dinheiro que entra, não adianta eu ter um recurso ali no meio. Então, falando no linguajar mais técnico, o problema da Previdência é um problema de fluxo. O dinheiro que sai todo mês são bilhões de reais além do que entra. Então, só nesse ano, só no INSS, vai dar na faixa de 180 bilhões de reais, agora em 2017. O regime próprio de servidores da União vai dar mais de 80 bilhões de reais. Então, não adianta você ter um dinheiro acumulado no lado, que não vai. E tem que tomar cuidado que esse dinheiro acumulado não é como uma conta de poupança, eu saco o dinheiro. Não, às vezes é uma empresa falida que você não vai conseguir recuperar isso. Pois é, até os contrários à reforma da Previdência no Congresso já falam mesmo na necessidade, né? O grande debate ali é no mérito e em detalhes da reforma. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta aqui no Frente a Frente, hoje com o secretário da Receita do Ministério secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Só um pouquinho e voltamos.